vai ser exposto nessa noite. Mateus capítulo 22, a partir do verso 41. E hoje a gente vai finalizar mais um capítulo, graças a Deus, aqui do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22, a partir do verso 41. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou então: como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Até aqui. Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. A Tua Palavra, a Tua presença é que sossega o nosso coração diante das turbulências da nossa vida, Pai. Por isso, pedimos que o Senhor nos guie através desse oceano, através da Tua Palavra, Senhor, nos orientando nesse momento. Que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender as Sagradas Escrituras e entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Ó Deus, nós nos submetemos somente à Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus, através da Bíblia Sagrada. Oramos agradecidos pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, Mateus capítulo 22. Nessa noite, a partir do verso 41 ao 46, eu quero colocar o seguinte título, que é o assunto do texto: a verdade sobre a identidade de Jesus. Porque aqui, Jesus faz uma pergunta para aquele grupo que tanto queria o seu mal, e Jesus, ele quer mostrar para aqueles grupos religiosos que eram cegos naquela época, sobre a verdade, sobre a identidade de Jesus, a identidade do Messias. Mas como eu tenho vos falado, Mateus capítulo 22, a gente pode colocar o seguinte tema: a defesa do rei. Por quê? Em Mateus capítulo 22, Jesus ele teve na sua vida as perguntas mais espinhosas. Ele foi confrontado com as perguntas mais maldosas para que ele caísse uma arapuca. Mas por causa da sua sabedoria divina, ele respondeu, fornecendo para a gente grandes lições. Por exemplo, verso 1 a 14, nós vimos as parábolas das bodas, quando Jesus conta uma parábola denunciando a condição espiritual da nação de Israel. Verso de 15 a 22, nós vimos um grupo chamado Herodianos fazendo uma pergunta política para Jesus sobre os impostos. E eles perguntaram: é lícito pagar imposto a César? E aí a gente aprendeu sobre cidadania e o que Jesus espera de nós como bons cidadãos. Verso 23 a 33, nós vimos um outro grupo chamado Saduceus fazendo uma pergunta doutrinária sobre a ressurreição. E nós aprendemos com Jesus sobre a doutrina da ressurreição, sobre vida após a morte. Aí depois, verso 34 a 40, nós vimos um doutor da lei, um escriba, fazendo uma pergunta ética sobre a lei, perguntando para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus ele ensina que o grande e primeiro maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. E o segundo mandamento é amar o próximo. E agora, verso 41 a 46, Jesus muda o jogo. Agora é ele que faz uma pergunta. E ele faz uma pergunta, ele questiona os fariseus sobre a identidade do Messias. Então, depois dele ter sido tão bombardeado, ele vira o jogo e faz uma pergunta contundente.
para aqueles grupos. Pois bem, vocês sabem, gente, que aqui nessa narrativa, Jesus ele está dentro de uma semana chamada Semana da Paixão. Jesus está aqui vivendo os seus últimos dias antes de ser denunciado e crucificado. Mas nesse episódio, quando ele faz uma pergunta, aqui é uma terça-feira. E naquela terça-feira, ele entrou no templo, mas olha só, terça-feira ele caminhou até o templo, daí de novo ele vê aquela figueira seca que ele amaldiçoou porque não tinha fruto, os discípulos percebem que está seca, aí Jesus faz uma aplicação sobre vida de oração. Ele entra no templo, a sua autoridade é questionada e ele faz aquela pergunta sobre João Batista, no qual eles não respondem. Aí dentro do templo, Jesus expõe 3 parábolas denunciando a situação espiritual de Israel. Aí lá dentro do templo, os herodianos questionam a Jesus, os saduceus questionam a Jesus, o escriba questiona Jesus, aí chega a vez de Jesus fazer uma pergunta para eles. Então, gente, foi uma terça-feira controvertida. Jesus dentro do templo e diante de todos esses questionamentos. Esse foi o dia de Jesus. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto, a partir do verso 41. Olha o verso 41 na sua Bíblia aí, que diz assim: estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. Interessante que Marcos capítulo 12, verso 35, narrando o mesmo texto, diz que Jesus estava lá ensinando. Ele estava lá ensinando num compartimento do templo e de repente ele vê esses grupos reunidos e Jesus se aproxima para fazer a pergunta dele. Agora é interessante que aí no verso 41, agora chega o momento de Jesus questionar os fariseus. Ele foi testado por eles e agora chegou a vez de Jesus o testarem. E é interessante que no verso 42, Jesus faz a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? E vós, o que pensais do Cristo? Essa é uma frase frequentemente usada por Cristo para apresentar uma pergunta que tinha o objetivo de testar alguém. Então você vê em vários textos Jesus fazendo pergunta para poder testar os seus ouvintes. A resposta dos fariseus foi pronta, foi assim, verso 42. Aí, de Davi. Ué, o Messias, o Cristo é filho de Davi. O que esses religiosos que diziam filho de Davi, gente, era uma expressão muito comum na época de Jesus, era um título messiânico. Todos acreditavam que o Messias viria da descendência de Davi, viria da linhagem de Davi. Então, na cabeça desses religiosos, eles sabiam disso. Calma aí, o Messias, o nosso Messias, a quem esperamos, ele vai vir da descendência de Davi. O nosso Messias, ele será tataraneto de Davi e um dia ele virá até nós. Mas, gente, até hoje, os judeus esperam esse Messias. Qual é o tipo de Messias que eles esperavam? Eles esperavam um Messias que tinha um poder militar, um poder político, que iria livrar Israel do Império Romano. Esse era o tipo de Messias que eles esperavam naquela época e que até hoje continua esperando. Um indivíduo com total poder militar e político para exaltar a nação de Israel e livrá-lo da influência do mundo. Então o Messias, na cabeça desses religiosos, seria um outro grande rei, assim como foi Davi. Mas olha só a pergunta de Jesus no verso 43 na sua Bíblia. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo... Aí no verso 44, Jesus ele cita as Escrituras. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então no verso 43, interessante, que daí ele recorre ao rei Davi, e ele diz lá, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor? Interessante, meus amados, que Jesus, ele sempre cria que o Antigo Testamento, as Escrituras,
era um livro inspirado pelo Espírito Santo. Não era um livro inspirado pela cabeça dos profetas, não era um livro fruto da imaginação de Moisés e dos profetas. Então Jesus, ele toca na figura do rei Davi, dizendo: olha, o rei Davi, pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, ele escreveu algo muito pertinente. Aí, no verso 44, Jesus ele cita o Salmo 110, verso 1, que diz aí: disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Sabe o que é interessante? Que no hebraico, que é o idioma que foi escrito e registrado o Antigo Testamento, esse Senhor aqui é a palavra Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, é o nome que Deus revelou a Moisés lá na sarça ardente. Yahvé, não Jeová. Jeová é uma derivação. Dizem que é Jeová, não é verdade. Jeová é uma derivação. Os judeus, o pessoal que é erudito na língua hebraica, diz ali que a palavra é Yahvé no hebraico. E esse primeiro Senhor é a palavra Yahvé. E quando o texto diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, a segunda palavra Senhor é uma palavra que também é designado a Deus, é Adonai. Adonai. Adonai é a mesma palavra que Ana, a mãe do profeta Samuel, quando orou, ela usa essa palavra Senhor, que é Adonai, soberano. E é interessante que Jesus, ele traz isso para os fariseus, mas olha só, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso aqui: disse Yahvé a Adonai. Interessante que Jesus estava mostrando o seguinte: olha, o Messias que vocês estão esperando, que o rei Davi escreveu há tantos anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo, ele é muito mais do que um homem. Ele é muito mais que um humano. Esse ser que o rei Davi escreveu pelo Espírito, ele é Deus. É o Deus que se encarnou e veio habitar entre vocês. A implicação inevitável é que Jesus estava declarando a sua divindade. Ao mesmo tempo que ele estava questionando os fariseus, ele estava mostrando o seguinte: olha, essa pessoa, esse ser que Davi escreveu é o Messias, e o Messias é divino. Jesus estava declarando o seguinte: olha, aquele que Deus enviaria é Deus encarnado, ele é divino. Isso é, o Messias não é meramente um homem, somente um homem, mas também ele é o Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre os homens. Por isso que ele é chamado de Senhor, com S maiúsculo, o Adonai, um ser divino. Aí no verso 45, Jesus ele finaliza o argumento dizendo assim: portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Como que ele pode? Aqui Jesus faz uma pergunta contundente, que o Cristo é ao mesmo tempo filho de Davi e Senhor de Davi. Então Jesus estava afirmando através da pergunta que ele veio da descendência de Davi segundo a carne, mas que ele precede Davi. Esse Messias já existia antes de Davi ter vindo ao mundo. E ele é o Senhor de Davi. E Jesus deixa bem claro que o reinado desse Messias jamais terá fim. Sabe que Jesus aqui está afirmando, gente, através de uma pergunta? Uma palavrinha, guarde isso aqui. Uma palavra que chama-se união hipostática. Pastor, o que é isso? Eu já te explico. União hipostática significa o seguinte: que Jesus, ele é plenamente homem e ao mesmo tempo plenamente Deus. Jesus, ele tem as duas naturezas. Ele tem a natureza humana e ele tem a natureza divina. Isso é chamado de união hipostática. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: ó, esse Messias que vocês acreditam, mas que vocês pensam que ele vai ser meramente só um homem, esse Messias é o próprio Deus. E outra, eu sou esse Messias. Entretanto, por que será que Davi chamou ele de filho, só que Davi chama ele de Senhor? Porque o Messias como filho de Davi, ele é homem. O Messias como Senhor de Davi, ele é Deus. Ele é Deus. E era isso que Jesus queria que eles respondessem, mas que eles não responderam.
Interessante que o pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele destaca o seguinte, olha que interessante, abre aspas, esse era o problema que os fariseus precisavam resolver. Se o Messias era filho de Davi, como Davi pelo Espírito Santo o chamou de seu Senhor, o Cristo deve ser mais do que mero homem. Caso contrário, as palavras do salmista seriam inadequadas e até mesmo blasfemas. Mas até o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama o Messias de Senhor. E, gente, essa palavra Senhor na Bíblia não é uma palavra restritamente de respeito. É uma palavra de adoração. Senhor, Adonai, meu soberano. E Davi, escrevendo pelo Espírito, ele reconheceu isso. Que aquele que seria o seu descendente também seria o próprio Deus que veio habitar entre os homens. Certa vez um teólogo chamado Wisby, ele escreveu o seguinte, abre aspas, todo estudioso judeu ortodoxo interpretava essa passagem como uma referência ao Messias. Somente o Messias poderia sentar-se à direita de Deus. Jesus acreditava na inspiração e na exatidão das Escrituras do Antigo Testamento, pois afirmou que Davi havia proferido tais palavras pelo Espírito. Ninguém se atreveu a questionar a exatidão ou autoridade do texto. Ninguém. Porque os judeus acreditavam naquele texto. E aí, os judeus, eles não iam fazer o que muitos fazem hoje. Não, Jesus de Nazaré, essa interpretação é sua, tá? Eu tenho a nossa e tenho a sua. Não. Os judeus sabiam que o texto tinha autoridade. E os judeus sabiam que aquele texto era inspirado pelo Espírito Santo e era a própria palavra de Deus. A palavra de Deus. No entanto, a interpretação de Jesus não foi questionada, porque ele mostrou pela Bíblia que o Messias é 100% homem e 100% Deus. E ali Jesus estava autenticando o seguinte, olha, eu sou esse Messias que o rei Davi escreveu. Olha só no verso 46 na sua Bíblia, a história termina assim. E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Então desistiram de fazer perguntas a Jesus devido à sua sabedoria divina, desmontando qualquer argumento contra o Filho de Deus. Jesus, ele demonstra sua autoridade não somente pelos milagres, não somente pelos seus ensinos, mas também por ter respondido os grupos mais temidos e respeitados daquela época. Jesus respondeu indagações, olha só, Jesus respondeu indagações sobre pagar impostos. Olha só, se você tem dúvida se o cristão tem que pagar imposto, lê Mateus capítulo 22. Jesus responde dúvidas sobre a doutrina da ressurreição. Gente, um dos temas que Jesus mais falou é sobre vida após a morte. E outro tema que Jesus responde, o maior mandamento da lei. E Jesus exalta que o primeiro grande maior mandamento da lei é amar a Deus. Amar a Deus, pois é impossível entrar no céu sem amar a Deus. E não é de qualquer maneira, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Diante dessa sabedoria divina, diz aí o texto, a partir daquele dia, ninguém ousou fazer uma pergunta. Eu cito de novo o pastor Wisby, ele escreveu assim: o resultado desse dia de conversações foi o silêncio por parte dos inimigos. Não se atreveram a perguntar mais nada a Jesus, não porque creram na verdade, mas porque tiveram medo de encará-la. Aí ele cita Lucas capítulo 20, que conta a história paralela. Lucas escreveu assim: dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Também não tiveram coragem de encarar a verdade e de agir em função dela. Está aqui, gente. A verdade que Jesus expôs foi tão pesada, foi tão contundente, que eles pararam de convidar Jesus para o debate. Pararam. Eles viram que não tinha como debater com Jesus.
Primeiro eles fazem uma pergunta política. Tem que pagar imposto? Aí Jesus ensina. Aí um outro grupo quer falar sobre vida após, quer debater com Jesus sobre vida após a morte. E Jesus ensina. Aí um outro quer debater com Jesus sobre o maior mandamento. Aí Jesus ensina. E agora Jesus faz uma pergunta e eles não respondem. E é tão interessante, gente, que eles não arriscam nem para responder errado. Nem para dar um palpite. Não, eles se calam. Eles se calam diante da autoridade de Jesus e diante da autoridade do texto sagrado que Jesus citou. Amém, meus amados? A aplicação, o que este episódio tem a ver com a gente? O que este acontecimento tem a nos ensinar para fortalecer a nossa fé? O que será que Deus quer falar conosco nessa noite através desse texto? Eu quero apresentar para vocês 4 lições muito importantes. 4 lições muito importantes desse texto sagrado. A primeira lição que eu quero destacar para vocês é a inspiração das Escrituras. A inspiração desse livro que Jesus tanto amava, tanto defendia e tanto citava. Sabe por quê? Porque no verso 43, olha que Jesus de novo fala. E Jesus perguntou, então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor? Aqui Jesus deixa claro que ele acredita que as Escrituras é um livro que foi produzido pelo Espírito Santo. Meus amados, isso aqui é tão importante e ao mesmo tempo é tão temeroso, porque quando a gente lê as Escrituras, a gente vê como Jesus amava as Escrituras. E a gente precisa tomar cuidado, porque por vezes eu vejo a falta de amor dos crentes de hoje para com a Bíblia. Os crentes de hoje não se importam com a Bíblia. Os crentes de hoje não separam tempo para ler a Bíblia. E aí a gente precisa aprender com Cristo, o nosso Cristo, ele amava as Escrituras. E ele acreditava na inspiração das Escrituras, porque a própria Bíblia fala sobre o Cristo. O Cristo é a própria Bíblia encarnada. Ele é a palavra de Deus encarnada. E ele querendo ensinar os seus discípulos e os seus oponentes, ele está dizendo o seguinte, olha, Davi escreveu pelo Espírito. Isso é, as Escrituras do Antigo Testamento, Jesus sempre acreditou que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Assim como o Novo Testamento. Sabe, certa vez, os primeiros missionários batistas, gente, quando veio para o Brasil, eles nos trouxeram uma confissão de fé, da Confissão de Fé Batista New Hampshire. Então, os primeiros batistas, há 150 anos atrás, eles trouxeram essa confissão de fé. O que é confissão de fé, gente? Confissão de fé é um documento mostrando o que uma igreja acredita. Por exemplo, nós somos uma igreja confessional. Nós temos uma confissão. Se você quer saber o que nós acreditamos, nós apresentamos essa confissão. E a confissão de fé de New Hampshire tem, em primeiro lugar, sobre as Escrituras. O que é as Escrituras? Olha só o que eles escreveram. Diz assim: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados. E é um perfeito tesouro de instrução celestial. Que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim. E olha só o que ele diz, essa confissão. E verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. Isso é, a Bíblia não tem erros. Que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. E por isso, continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã. Isso é, quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Porque se nós não lermos a Bíblia, a gente vai crer num Deus fruto da nossa imaginação, que não é o verdadeiro Deus das Escrituras. Aí eles escreveram assim: só há comunhão espiritual com aqueles que se submetem integralmente às Escrituras. O que os nossos pais na fé escreveram? Olha, só tem comunhão com Deus verdadeiramente quem se submete às Escrituras. Isso é, nós não temos o direito e autorização de viver um cristianismo falso que a Bíblia não ensina.
A gente não pode viver um cristianismo fruto das nossas concepções. Isso é pecado e equívoco. Isso é, a verdadeira comunhão com Deus, ela passa pelo filtro das Escrituras, nos ensinando como viver nesse mundo. E aí, eles escreveram assim: e só há comunhão espiritual com aquele que se submete às Escrituras integralmente, com suas doutrinas fundamentais, porque como andarão dois juntos, estando em desacordo, e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgadas. É isso, gente. Porque foi isso que Jesus ensinou naquela pergunta. Toda a nossa opinião, todo o nosso pensamento, toda a nossa ideologia tem que ser serva das Escrituras. Não é o contrário. As nossas opiniões pessoais não podem ser mais importantes que as Escrituras. Isso é pecado. As nossas opiniões, a nossa filosofia de vida tem que submeter às Escrituras, porque as Escrituras foi escrita pelo Espírito Santo. É isso. Então, meus amados, precisamos amar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado. Está ali. A nossa vida precisa se prumar ali, nas Escrituras. A nossa vida tem que se adequar ali, nas Escrituras. Senão, a gente jamais fará a vontade de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe quando a gente vai fazer a vontade de Deus? Quando a gente conhecer as Escrituras. Pelo contrário, a gente só está fazendo a nossa vontade nesse mundo. Aí Paulo escrevendo aos crentes romanos, capítulo 15, verso 3 e 4, olha só que Paulo escreveu: porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultavam caíram sobre mim. Verso 4, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que Paulo está defendendo. O que está escrito para nos ensinar. E através da paciência e da consolação das Escrituras, a gente vai ter esperança, gente. Esperança. Você precisa de esperança? Você precisa de esperança no seu casamento? Você precisa de esperança na sua família? Você precisa de esperança na vida dos seus filhos? Você precisa de esperança para você mesmo? Leia as Escrituras. Ame as Escrituras. Porque as Escrituras foi escrito para o nosso ensino. Para nos ensinar a viver de tal maneira, nesse caldeirão de mundo sem fronteira, para a gente fazer a vontade de Deus. Só assim haverá esperança para nós. Aí Pedro, gente, também entendendo essa importância, na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 16, olha só que Pedro escreveu, gente, inspirado também pelo Espírito. Ele escreve assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Olha só, ele já começa assim: olha, esse Jesus que eu estou dizendo para você, não é invenção da minha cabeça. Eu não estou aqui inventando fábula, mito, história da carochinha. E aí ele fala assim: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, se nós ouvimos esta voz vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Olha que Pedro está advogando. Gente, o que eu estou apresentando para você não é fábula. Nós vimos esse Cristo, e nós ouvimos a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo.
E outra, aquilo que foi escrito não foi baseado na vontade humana, mas foi pela inspiração do Espírito Santo. No entanto, as Escrituras é a palavra de Deus. Amém, meus amados? Mas diante disso, a gente tem uma grande responsabilidade. Até que ponto a Bíblia é importante para você? Até que ponto, meus amados? Gente, vamos tomar cuidado. Olha só. Eu já vi muito crente ouvir mais música do que ler as Escrituras, gente. Não que ouvir música seja errado. Não que ouvir um bom hino não seja errado. Mas tem gente que reduz a sua vida espiritual só nisso. Só nisso. E as Escrituras, e a parte que cabe às Escrituras na sua vida. É muito bom ouvir louvores, é muito bom ouvir hinos cristocêntricos, que exalta Cristo. É muito bom, eu gosto também. Mas, gente, isso não substitui a nossa vida mergulhado nas Escrituras. Não substitui. E eu uso a seguinte ilustração. Quem passa a vida toda só ouvindo música, é a mesma coisa a pessoa que passa o ano todo só comendo miojo. Vai chegar uma hora que vai ficar doente. Passar um ano inteiro só miojo. Sem ter uma alimentação balanceada. Vai chegar uma hora que a imunidade vai cair e vai ficar doente. No entanto, a palavra de Deus é proteína que nos sustenta. Precisamos amar a palavra de Deus. Amém? E quando nós pensamos nas Escrituras, a gente precisa lembrar de 4 atributos das Escrituras. Guarde isso aqui. A autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Se você entender essas 4 palavras, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai valorizar mais a Bíblia que você tem em casa. A autoridade das Escrituras, o que a gente quer dizer sobre a autoridade das Escrituras? A autoridade é o seguinte: a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus. De modo que, aqui está o perigo, ou a bênção para alguns, de modo que quem não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela, é não crer em Deus e desobedecer a Deus. Aqui está o perigo, gente, ou a bênção. Não crer na Bíblia também é não crer em Deus. Não obedecer à Bíblia também é não obedecer a Deus. Por isso, meus amados, a gente precisa tomar cuidado com a falta de conhecimento. É muito perigoso. Sabe, é muito perigoso. Gente, eu tenho ouvido cada opinião de boca de crente, de cristão, desprovida das Escrituras. Eu falo, meu Deus do céu, calma aí. Não é assim, calma aí. Não é assim. Vamos alinhar essa opinião aí segundo as Escrituras. Não é assim. Sabe por quê? Tomar uma atitude fora das Escrituras é desobedecer a Deus. Ter um estilo de vida fora das Escrituras e pensando que está fazendo vontade de Deus é desobedecer a Deus. Por isso que o profeta Oséias disse, escreveu, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. A autoridade das Escrituras. Clareza. O que a gente quer falar sobre a clareza das Escrituras? Dizer que as Escrituras são claras é dizer que a Bíblia está escrita de modo tal que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que a lerem buscando o auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tem textos difíceis nas Escrituras. Eu sei. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui, que eu vi muito em São Paulo. Eu vi pessoas analfabetas que foram educadas através da Bíblia, aprenderam a ler através da Bíblia, e que entendia a Bíblia muito mais que muitos doutores que tem na vida, através da ação do Espírito Santo. E era interessante a profundidade da sabedoria dessas pessoas. E que muito acadêmico nas faculdades não tem a competência de entender o que esses nobres irmãos entendem. Sabe por quê? É a clareza das Escrituras. Quando a gente se dispõe a ler as Escrituras, buscando o auxílio de Deus, o Espírito Santo nos ilumina a entender as sagradas letras.
e aplicar na nossa vida, nos submetendo a elas. Por isso que a gente precisa ler. Eu sei que tem muita gente que para de ler a Bíblia quando começa a ler Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A leitura começa a ficar densa, né? Por causa das genealogias. Mas a gente precisa continuar lendo, gente, porque é no processo de leitura que o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações. Por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de ler com a minha família todo dia o livro de Levítico. E é uma loucura. Que são várias leis cerimoniais para aquela época, para a nação de Israel. Mas mesmo assim, meus filhos estão ouvindo lá, olha, essas são as leis que Israel recebeu para várias áreas da vida. E ali a gente tira uma aplicação. A necessidade das Escrituras. Por que a Bíblia é importante? Você já percebeu? Por que a Bíblia é importante? Se alguém perguntar para você assim, e te perguntar assim, olha, por que a Bíblia é importante? Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Está aqui. A Bíblia é necessário para essas três coisas. Conhecer o Evangelho, é impossível conhecer o Evangelho fora das Escrituras. Para a manutenção da nossa vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Está aqui, gente. Por isso que a gente depende das Escrituras. Conhecer o Evangelho. Como que você vai pregar o Evangelho se você não conhece as Escrituras? Ou você vai ficar usando palavra de efeito. Ó, Jesus te ama. Jesus te ama. Não, Jesus te ama. Tá, mas você vai usar esse clichê a vida inteira? Palavra de efeito que qualquer coach usa? Não, calma aí. Eu preciso conhecer o Evangelho. E o Evangelho está exposto nas Escrituras. Eu preciso explicar sobre Deus, o problema do ser humano. A resposta que Deus deu enviando Jesus. A resposta que Deus espera do ser humano. A gente precisa conhecer o Evangelho que é ensinado pelas Escrituras. É impossível, gente, conhecer o Evangelho fora das Escrituras. Para a manutenção da nossa vida espiritual, isso é, como que a gente vai conseguir se encher do Espírito Santo? Só ouvindo hino? Não! Está enganado, está enganada. A gente não se enche do Espírito Santo só ouvindo hino. Ou só assistindo novela bíblica. A gente se enche do Espírito Santo lendo as Escrituras. É isso que ajuda a manutenção da nossa vida espiritual. E a gente só conhece a vontade de Deus, meus amados, através das Escrituras. Exemplo. Você quer saber o seu papel como marido dentro do lar? Vai para as Escrituras. A Bíblia é muito clara. Você quer saber o seu papel como esposa, como mãe dentro do lar? Vai para as Escrituras. Você quer saber seu papel como cidadão de uma nação? Vai para as Escrituras. Você quer saber o que Deus espera de você? Vai para as Escrituras. Isso é muito claro, gente. Por isso, a necessidade das Escrituras. Ela nos ajuda a conhecer o Evangelho. Ela nos ajuda na manutenção espiritual da nossa vida. E nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Por isso que Efésios 5,17, Paulo escreveu assim, olha, não sejais insensatos, mas andais como sábios, procurando entender qual é a vontade do Senhor. E aí, gente, eu encontro crentes em crise por questões mínimas, por não conhecer as Escrituras. Gente que está em crise diante de decisão, não sabe que decisão vai tomar na vida, sendo que são coisas tão simples que as Escrituras ensinam. Ensina. Sabe? Ensina. As Escrituras têm resposta para os dilemas da nossa alma. As Escrituras têm resposta para as crises familiares e matrimoniais. As Escrituras têm resposta para as nossas crises pessoais, que muitas vezes só Deus sabe. As Escrituras têm resposta. Nosso trabalho é estudar as Escrituras. Autoridade, clareza, necessidade e suficiência das Escrituras.
A Bíblia é suficiente. Olha, dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia ela é a palavra de Deus divina, que Deus quis dar ao seu povo, em cada estágio da história da redenção, e que hoje a palavra de Deus está completa, e que precisamos entendê-la para encontrar a salvação, para que de maneira perfeita, nele possamos confiar e lhe obedecer. Está aqui, a Bíblia é suficiente para me orientar como eu posso ser salvo. A Bíblia é suficiente para me orientar como eu posso ter uma vida de santificação. A Bíblia é suficiente para me orientar como ter um casamento alicerçado e abençoado por Deus, apesar das crises. A Bíblia me orienta a como educar os meus filhos de maneira certa. A Bíblia me orienta a ser o tipo de empregado que eu devo ser. A Bíblia me orienta a ser o tipo de patrão que eu tenho que ser. A Bíblia é suficiente para nos orientar. A Bíblia é sagrada, gente, é suficiência. A Bíblia, ela é suficiente para a nossa pregação. Eu não preciso da Bíblia e mais uma revelação de um pseudo-profeta. Eu não preciso da Bíblia e mais um sonho de uma pseudo-profetisa. Eu não preciso da Bíblia e mais dos sonhos que eu tenho à noite. Eu não preciso da Bíblia e da visão que eu recebi de Deus há 10 anos atrás. A Bíblia é suficiente. Ela é suficiente. Eu não preciso da Bíblia e mais as filosofias desse mundo. A Bíblia é suficiente. Suficiente. É por isso que Martinho Lutero dizia que todo conhecimento tem que ser serva das Escrituras, serva da teologia. A rainha de toda a ciência é a teologia bíblica. Todas as coisas, todos os credos, todas as filosofias, todos os pensamentos têm que se submeter às Escrituras, porque a Bíblia é suficiente. Amém, meus amados? Mas eu quero te encorajar ao seguinte: ame a sua Bíblia. A partir de hoje, faça um propósito com Deus, leia a Bíblia. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia as Escrituras. Tira a poeira velha da sua Bíblia. Tira aquela Bíblia lá na sala aberta no Salmo 91 que não resolve nada. Isso é superstição. Leia, se deleite nas Escrituras e Deus vai falar com você. Deus vai te orientar nas maiores crises que você está enfrentando na sua vida. Ele vai te orientar. Ele vai te orientar. Amém? A inspiração das Escrituras. Segunda lição, a humanidade de Cristo. Olha só que Jesus fala no verso 42. O que vocês pensam de Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, de Davi. Então Jesus deixou bem claro que ele também era homem. Ele veio da descendência de Davi. Mateus 1,6, aquela genealogia. E Jesus, gente, ele é homem. Quais são as provas da humanidade de Cristo nas Escrituras? Primeiro, que ele nasceu. Ele nasceu como homem. Ele se revestiu de carne e osso e pele. Como diz Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo escreveu assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus, ele possuía um corpo humano. Um corpo humano. E com esse corpo humano, ele sentia fome, sentia sede, sentia dor, sentia cansaço. As Escrituras falam da humanidade de Jesus. Jesus dormia, ele dormiu dentro do barco. Jesus, ele possuía uma mente humana, ele tem uma mente humana. Lucas 2,52 diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus tem uma mente também. Jesus possui emoções humanas. Olha que diz Hebreus 5,8: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus sabe o que é sofrimento. Ele tem emoções. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser traído.
Ele sabe o que é perseguição. Ele sabe o que é rejeição. Ele sabe o que é hostilidade. Ele sabe o que é ameaça, porque ele tem emoções. Ele sabe o que é chorar por uma pessoa que morreu. Ele sabe, porque ele tem emoções. Só que diante de tudo isso, gente, Jesus nunca pecou. A gente precisa entender a impecabilidade de Jesus, mesmo sendo homem, mesmo tendo emoções, mente e vontade, ele não pecou. Como diz Hebreus 4,15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é ser pressionado. Jesus sabe. É por isso que ele sabe o que você está enfrentando na vida. Ele sabe das tentações que você está tendo. Ele sabe das pressões que está tentando te acachapar. Ele sabe. Porque ele tem sentimento, ele tem emoção. E ele já passou por isso também. Agora, gente, por que era necessário que Jesus fosse plenamente homem? Por que será? Jesus veio como filho de Davi. Mas por que será que foi necessário que ele viesse como homem? 3 respostas. Para possibilitar uma obediência representativa. Jesus mostrou como homem que há possibilidade de obedecer a Deus num mundo anticristão e perverso. Jesus, ele nos trouxe a questão de que, olha, tem como obedecer a Deus. E quem ama a Deus vai obedecer a Deus. Jesus, ele veio como homem para ser um sacrifício substitutivo, sabe? Lembra do Antigo Testamento? Que os judeus tinham que sacrificar um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito. E Jesus, ele veio como cordeiro de Deus, como homem, perfeito, para ser sacrificado por nós. E ele foi sacrificado na carne, para nos trazer tão grande salvação. Ele veio como homem para ser o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador. E ele veio para ser o nosso exemplo e padrão na vida. O que Jesus quis dizer como homem? Olha, há como obedecer a Deus. Quem amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, há como obedecer a Deus e ter uma vida que o agrade, apesar dos nossos pecados. Há como. E Jesus é o nosso grande representante nessa lição. Gente, Jesus como homem, ele sofreu. Ele sabe o sofrimento que você está passando. Ele se importa com a dor que você está tendo. Jesus, ele sabe da tensidade, das pressões que você está recebendo na vida. Ele sabe, porque ele sofreu isso. Ele sofreu. Ele sabe das decepções que você está tendo na vida, porque ele sofreu isso. Então a sua humanidade nos mostra o seguinte: olha, filho, olha, o que você está passando, eu já passei. Eu já passei. A dor que você sente, eu já senti. A turbulência que você está enfrentando, eu já enfrentei. Então confie nas minhas palavras. Terceiro, a divindade de Cristo. Aí, olha só, quando ele cita lá o verso de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Jesus, ele estava destacando a sua divindade, a divindade do Messias. E esse Deus, ele deixou a sua glória e se encarnou. Veio habitar entre nós. A encarnação foi um ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Ele deixou a sua glória para habitar entre nós, gente. Entre nós. Agora, olha só. Quais são as provas bíblicas da divindade de Cristo? Deixa eu falar uma coisa para você, gente, porque tem muita gente que não crê na divindade de Cristo. Ou não entende. Ou foram ensinados errados. Porque Jesus não é um Deus de D minúsculo. Jesus não é um simples ser. Jesus não é restritamente só um profeta, não. Jesus é Deus, que deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Interessante que a palavra Deus, ela é atribuída a Cristo. Quando você vê em várias passagens a palavra Deus,
também se refere a Cristo. Por exemplo, 1 João 5,20, João escreveu assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Aí João escreve assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João chama Jesus de Deus. E aí, a Bíblia fala que Jesus é Deus, porque há várias palavras Senhor, com letra maiúscula, Adonai, também atribuída a Cristo. Romanos 10, 9, Paulo escreveu assim: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, quando você vê palavras, designações divinas, se referindo a Cristo, está mostrando o seguinte: olha, Jesus é Deus. É Deus. Gente, Ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? E é interessante que quando você lê as Escrituras, nós encontramos os sinais de que Jesus possuía e possui atributos divinos. Por exemplo, Jesus é onipotente. O que é onipotência? Ele possui todo o poder. Lembra? Lá em Mateus 8, quando ele acalma a tempestade, ali está demonstrando a sua onipotência. Ele é onisciente. Lembra que muitas vezes as pessoas nem falavam, mas no coração já questionava Jesus. Jesus falava: por que estáis pensando assim no vosso coração? Jesus já sabia dentro da pessoa o que sucedia. A sua onisciência, ele conhece tudo e todos. A sua onipresença, quando ele fala para os discípulos: olha, vão, façam discípulos de todas as nações. Depois ele fala assim: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A onipresença de Jesus, Jesus está presente em todos os lugares. E aí, a imortalidade de Jesus, que Jesus sempre existiu. É isso que Jesus estava mostrando para os fariseus. Olha, quando Davi escreveu isso, Davi reconhecia que o Messias já existia antes dele. E é interessante que em João capítulo 8, Jesus está com um debate com os fariseus, e ele fala assim para os fariseus: olha só, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus está falando da pré-existência dele. Sabe o que significa? Que antes de Abraão ter existido, Jesus já existia. Jesus não é um ser criado, gente. Jesus, ele é Deus e ele já existia. E os judeus ficaram loucos quando ouviram isso. Olha, calma aí, você não tem nem 50 anos, está falando que é mais velho que Abraão? Antes de Abraão ter existido, eu sou. Essa palavra eu sou é a mesma palavra que Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Yahvé. Eu sou o que sou. Jesus dizendo: olha, eu já existia antes de vocês. Eu já existia. Tudo isso as Escrituras mostrando que Jesus é Deus. Mas daí tem uma pergunta: por que será que é necessária a divindade de Jesus? Por que será que Jesus é divino? Por que será que Jesus é Deus? Sabe por quê? Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Jesus é Deus porque só Ele poderia receber em si os pecados das pessoas. Só Ele teve competência de suportar os nossos pecados. E ali na cruz, assumindo a nossa culpa. O Deus que deixou a sua glória, que se humilhou em forma de homem, que se reduziu a ponto de sofrer, se sacrificando na cruz para receber os meus pecados, os seus pecados. Só um Deus vivo suportaria isso. Suportaria isso. É por isso que Jesus é Deus, que deixou a sua glória, se revestiu de carne e osso e veio habitar entre nós. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Amém, gente? O que isso implica para nós? Se Jesus como homem
Ele sabe o que a gente está sofrendo, porque ele já sofreu. Jesus, como Deus, só Ele pode nos ajudar. Jesus pode te ajudar. Jesus pode te ajudar. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele é onipresente. Ele está presente na sua vida, mesmo diante dos dias mais terríveis. E só Ele pode te ajudar. Só Ele pode realizar um milagre na sua vida. Só Ele pode transformar a sua vida. Só Ele pode restaurar a sua família, porque Ele é Deus. Como homem, Ele sabe o que você enfrenta. Como Deus, só Ele tem a resposta certa para a sua vida. Amém, meus amados? A quarta e última lição é a vitória de Cristo. Eu falei da inspiração das Escrituras, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo e a vitória do Cristo. Porque no verso 44, quando ele cita o Salmo de Davi, olha só o que ele falou: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui Davi, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando aí esse Messias é vitorioso, é vencedor. Todos um dia estarão debaixo dos seus pés. Aí, meus amados, eu lembro daquele texto de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, que Paulo, pelo Espírito, ele escreveu assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará: Jesus Cristo é Adonai, Senhor. Senhor. Mesmo aqueles que não reconhecem, um dia vai ter que reconhecer a majestade de Jesus. Aí, meus amados, João, ele recebe uma visão de Jesus, ele começa a escrever, e ele vê um Jesus vitorioso, no fim dos tempos, e ele escreve assim, Apocalipse 19:11, eu termino aqui, ele escreve aquilo que ele viu, ele escreveu assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como a chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João viu um Jesus vitorioso, o Jesus que um dia também nós veremos. João não viu só um Jesus ensanguentado numa cruz, mas ele também viu algo que vai acontecer lá no futuro e que todo filho de Deus verá: o Jesus glorificado e vencedor. O Jesus que é 100% homem, é 100% Deus e que é vitorioso, e todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Amém, meus amados? Aí a pergunta é o seguinte: você quer seguir esse Jesus poderoso? Você quer seguir esse Jesus vitorioso? Entenda o que as Escrituras estão te dizendo. Reconheça a humanidade de Jesus, que Jesus, ele se fez homem para sentir o que você sente. E na cruz, ele assumiu os nossos pecados,
para nos dar algo que a gente não merece, que é a salvação. E só Jesus, o Cordeiro perfeito, só Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele promoveu tudo isso para nos salvar. Para nos salvar. No entanto, eu quero convidar você nessa noite a seguir esse Jesus, o Jesus das Escrituras. Não o Jesus da imaginação equivocada das pessoas, baseado num falso cristianismo que as próprias pessoas inventaram. Mas o Jesus das Escrituras, em que Davi pelo Espírito escreveu: disse o Senhor a meu Senhor, assente-se à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu quero convidar você a amar esse Jesus que se importa com a sua dor, e esse Jesus que é o único que pode te ajudar, Amém? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entender as Escrituras, ó Deus, pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou aqueles homens a escrevê-la. Que o Teu Espírito nos ilumine a entendê-la, Senhor, e a colocar em prática em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida que agrade a Ti, porque nós somos pecadores, ó Deus. Somos equivocados, ó Pai, pelos nossos pensamentos e ações. Mas ajuda-nos, ó Deus, a nos submeter integralmente às Tuas Escrituras, a reconhecer a humanidade e a divindade de Cristo e a viver para esse Deus vitorioso que tem a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, guia-nos, ó Deus, no centro da Tua vontade, Senhor. Nós oramos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos em nossas batalhas, em nossas lutas. Confiaremos no Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor, e amém.